de aniversário que vamos realizar dia 1 e dia 3 de março. Dia 1 é uma sexta-feira e vamos dar o pontapé de saída de um projeto que é Noites em Família. Todas as primeiras sextas-feiras de cada mês nós iremos realizar esta reunião. Terá sempre convívio, vamos ter sempre uma parte em que temos um pequeno jantar e depois vamos conversar à luz da Palavra de Deus, falar de todos os temas e inclusive até vocês, se quiserem, podem mandar ou mensagens ou e-mail sugerindo temas que vocês gostariam de ser tratados todos os meses neste tipo de reunião que é Noites em Família. Portanto, dia 1 de março às 8h30 vamos ter então a primeira de muitas reuniões, se Deus assim permitir. Glória a Deus. Depois também dia 3, que é domingo, às 10h30, no mesmo horário que hoje, vamos ter a nossa reunião normal, só que de maneira diferente. Vamos ter aqui uma pequena festa, vamos participar com alguns números especiais, desde as crianças, enfim, então, e depois, claro, vamos ter também alguns convidados, vamos partilhar a palavra e no final vamos partilhar também o bolo de aniversário deste primeiro ano da Igreja Lighthouse. Como tudo corre tão depressa, é na verdade. Um ano foi assim, tipo, um flash. Mas pronto, glória a Deus. Estou muito animado com aquilo que Deus está a fazer e, acima de tudo, com aquilo que Deus tem estado a mostrar ao meu coração e que eu tenho tido esse privilégio de poder partilhar convosco estas mensagens que são tão importantes. Nós começamos na semana passada e hoje vamos para a segunda lição, cujo título é O que é sacerdócio? Assim, uma palavra assim bem, não é muito habitual falar, mas o que é sacerdócio? Esta é a lição número 2. E fazendo uma breve recapitulação, sacerdócio é a mediação entre o homem e Deus. Nós vimos na semana passada que Deus é santo. E apesar de Ele nos amar, é necessário uma mediação entre um homem que é pecador e um Deus que é santo. Há uma coisa que nós temos que entender, e a Palavra de Deus assim nos ensina, que Deus detesta o pecado. Deus, devido à sua santidade, Ele não pode viver no meio do pecado. Mas Deus ama o pecador. Deus nos ama porque nós somos pecadores. E nós já vimos isso ao longo destas últimas semanas, que o homem falhou diante de Deus e isso constituiu-nos a nós todos culpados. Todos nós partimos da mesma posição como pecadores. Não há nenhum justo, não há ninguém que faça o bem. Todos nós falhamos. Há pessoas que às vezes dizem assim, mas eu sou uma boa pessoa, mas já falhou de certeza em alguma coisa. No mínimo, pelo menos já mentiu. Todos nós aqui já mentimos. Mas pastor, a minha mentira foi assim pequenininha. Mas foi uma mentira. Portanto, todos nós já falhamos e não há nenhum justo sequer. Então foi necessário e é necessário criar uma mediação. Então nós vimos na semana passada que tudo começou com um juramento que Deus fez na presença de um homem chamado Abraão. Abraão foi o homem que fez um pacto com Deus. Aliás, ao contrário, Deus fez um pacto com Abraão, porque Abraão creu em Deus. Ele creu no Evangelho. Nós vimos isso na semana passada. E Abraão representa o homem, representa a humanidade, representa a nós todos como o lado do pecador. E Deus teve que enviar, digamos assim, desculpa a redundância, Deus teve que enviar um outro Deus para representar o lado divino, o lado que é santo. E foi isso que nós vimos na semana passada, que Deus fez um juramento por Ele mesmo, por Ele próprio. Deus prometeu a Deus que em Deus todas as nações serão benditas. Que Deus é esse? Está a falar de Cristo. Deus, o Pai, prometeu a Cristo que em Cristo todas as nações serão benditas. Então nós temos de um lado
alguém que representa a divindade, temos o Filho, e temos por outro lado alguém que representa o homem pecador, que é Abraão. E eles fizeram um juramento. E é isso que nós vimos na semana passada com muitos pormenores, e hoje só quero apenas lembrar, porque alguns provavelmente não ouviram essa lição, mas queria-vos lembrar, abram as vossas Bíblias, por favor, em Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3. Os irmãos têm calor? Está bom? Está um bocadinho, se tiver, baixa-se aí ou desligamos o aquecimento. Gálatas capítulo 3, talvez é melhor baixar, isso. E vamos ler o versículo 16, é só apenas lembrar, não vamos ler os textos todos, porque quem quiser depois pode ver, temos o vídeo no YouTube e na nossa página. E diz aqui assim o versículo 16, digam todos comigo: ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades como falando de muitas, mas como de uma só. E à tua posteridade. Que posteridade é esta? Vírgula, diz assim, que é Cristo. Então as promessas foram feitas a quem? A Cristo, que representa a divindade, a parte que é santa, e foi feito promessas ao Abraão, que representa o lado humano. É o que a Bíblia está aqui a dizer. Que promessas são essas? Veja aqui um bocadinho mais acima, no versículo 8. Aliás, podemos ler o versículo 6, diz assim: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, digam todos comigo, todas as nações serão benditas em ti. Então esta é a promessa, todas as nações serão benditas em ti. Então significa que esta promessa foi feita a Cristo e foi feita também a Abraão. Então a promessa é a mesma, é uma só, em que todas as nações, não é, seriam benditas. Bom dia, pode vir. Senta aqui, olha, tem aqui lugar. Esteja à vontade. Então, irmãos, veja aí também Hebreus capítulo 6, Hebreus 6. Hebreus 6, versículo 13. Vocês lembram-se que este é um assunto que é mistério, não é? Eu falei a semana passada que há coisas na Bíblia que você não pode querer entendê-la pela lógica. Não se entende Deus pela lógica. Porque se nós vamos querer usar a lógica para entender as coisas de Deus, vamos andar a patinar. Então nós temos que entender Deus como? Pela fé. O que é isto? Se Deus fala, se Deus diz, então é porque é. E Hebreus 6, versículo 13 diz assim, digam todos comigo, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Então ele não podia jurar ao Abraão porque o Abraão é inferior a Deus. Para uma aliança ficar validada, tem que ser juramento por um superior. Até ele jurou por ele mesmo. Por isso é que Deus prometeu a Deus, prometeu neste caso a Cristo, que através de Cristo todas as nações serão abençoadas e benditas. Como que de Cristo vem o quê? Vem a salvação para todas as nações. E o que é que Deus fez com o lado de Abraão? Porque Abraão creu, porque Abraão acreditou no Evangelho que foi anunciado a ele, nós vimos isso em Gálatas, então Deus quis agraciá-lo também, quis abençoá-lo. É como um prémio, porque tu acreditas em mim, eu te vou agraciar. Então o que é que Deus decidiu? Que através de ti também vai nascer uma nação.
vou fazer de ti uma nação grande. Mas também Deus fez a mesma promessa ao filho da escrava. Quando Abraão fez um filho à escrava, não devia ter feito, mas fez, a escrava chegou a uma altura que a Sara disse assim: não dá para vivermos mais juntos, tu tens que mandá-la embora. E Abraão expulsou a escrava daquele lugar, a escrava teve que se ir embora, mas Deus prometeu assim: mas também vou fazer deste teu filho uma grande nação. Então Deus prometeu a várias pessoas fazer deles também grandes. Mas de Abraão nasceria uma nação, nós sabemos que é Israel, que iria ser uma nação peculiar, uma nação grande. E essa nação tinha um propósito. Veja aí em Êxodo capítulo 19. Êxodo 19. Êxodo fica no Velho Testamento, o segundo livro da Bíblia, capítulo 19, versículo 5. Deus estava a falar com Moisés, portanto, isto já foi um acontecimento bem mais tarde deste juramento, deste pacto com Abraão. Abraão já tinha morrido. E Deus chega-se ao pé de Moisés, usou-se de Moisés para tirar o povo da escravidão que estava no Egito. E agora ele lembra a Moisés o que ele tinha prometido a Abraão. E então ele diz aqui assim o versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar de entre todos os povos. Agora para aqui e olhe para mim. Muitas vezes, muitos teólogos e professores da Bíblia usam esta passagem para dizer assim, está a ver? Israel é a nação escolhida de Deus, como se as outras nações não valessem de nada. E é daí que vem muitas vezes esta, diria, idolatria a Israel e às coisas, e às festas israelitas e tudo o que é judaico. Vem um pouco essa idolatria. E hoje há um grande movimento a nível mundial das igrejas quererem copiar o que os israelitas fazem. Porquê? Porque eles pensam assim, ela é a nação, está a ver? A Bíblia diz, a nação peculiar. Mas nós temos que saber ler a pontuação, por isso é que é importante saber ler português, para não sermos enganados. Porque Deus não está a dizer que os outros não valem nada. Porque agora veja aí, 2 pontinhos diz assim, digam todos comigo, porque toda a terra é quem? É minha. Diga comigo, toda a terra é minha, todos os povos são meus. Porquê? Porque em Cristo Deus prometeu a Deus que em Deus todas as nações serão benditas. Ele está a dizer assim, olha, eu te quero lembrar que se tu deres ouvidos e ouvires e seguires o que eu vos digo, então farei de vocês uma nação peculiar, porque eu prometi lá atrás aos teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó. Farei de ti, de facto, uma nação peculiar. Mas lembra-te que toda a terra é minha. E agora, qual era o propósito? Versículo 6 tem o propósito. Vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. O que é que Deus queria fazer? Ele queria se usar de Israel para ser uma luz, para ser usado, para que os povos, as nações se aproximassem de Deus. Uma espécie de mediador. Um reino sacerdotal. O que é um sacerdote? É um mediador. O que é sacerdócio? É a prática de uma mediação. Foi isso que Deus fez quando enviou Melquisedeque. Melquisedeque é a figura de Cristo, que é o sacerdote que veio fazer o quê? Estabelecer a mediação. Vimos isso na semana passada, portanto vocês terão que ouvir aquele vídeo lá atrás, para não estar aqui a gastar muito mais tempo, mas só estou a fazer uma breve recapitulação. Então, Deus queria-se usar de Israel para ser uma luz, uma bênção, mas o que é que aconteceu com Israel? Israel desobedeceu. A história toda de Israel é uma desgraça, irmãos.
Porquê? Porque eles não deram ouvidos a Deus. E na semana passada, quando terminei a lição, aqui o nosso irmão Miguel Silva disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: nós não somos segunda opção. E é verdade. Ele entendeu já, e creio que todos vocês, todos nós, já entendemos o quê? Que Deus não tinha ninguém especial e os outros eram todos, desculpa a expressão, os palerminhas. Como muitas vezes nós ouvimos dizer assim: a nossa salvação deve-se a Israel ter negado a Cristo. Como Cristo foi rejeitado, então Deus veio procurar os gentios, coitadinhos dos gentios, somos a segunda opção. Eu quero dizer uma coisa, você e eu, nós não somos nenhuma segunda opção. Nós sempre fomos, e todas as nações são, a primeira opção de Deus. Porque Deus fez um pacto com as nações todas. E apenas queria-se usar de Israel para ser uma nação sacerdotal. Assim como Ele está a fazer hoje com a igreja. O que é a igreja agora? A igreja é o sacerdócio de Deus aqui nesta terra. Porque é o que a Bíblia fala em 1 de Pedro. Veja aí no instante, em 1 de Pedro, capítulo 2. É amém, é isso mesmo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha o que é que o Pedro diz à igreja agora, a todos. Claro que esta carta foi dirigida, e é engraçado que esta carta foi dirigida aos judeus. Se você ler aqui, veja aí, capítulo 1, 1 de Pedro 1, versículo 1 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Quem são os estrangeiros que estavam dispersos? Estava a falar para os judeus. Pedro tinha esse ministério, ele foi chamado para os judeus. E então, Pedro escreve esta carta e a certa altura, no capítulo 2, versículo 9, diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eras povo, então os judeus não eram o povo. O que é que ele está a falar aqui? Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O que é que isto quer dizer? Que quem não crê não é povo de Deus, mas quem crê torna-se povo de Deus. E a igreja são todos aqueles que creem, judeus, gregos, todo o mundo que crê em Jesus Cristo torna-se no povo adquirido de Deus. Nós somos a nação santa. Então, nós somos santos. Diga comigo, eu sou santo. Não pareço, mas sou. Se nós olharmos para o nosso espelho e sabendo o que nós sabemos de nós, muitas vezes temos dificuldade em acreditar que somos santos. Mas nós somos santos não por minha vontade, porque Ele, que é isso que nós vamos ver hoje, Ele fez-nos a nós todos santos. Então nós somos os santificados em Cristo Jesus. Então nós hoje somos a nação santa e o alvo de Deus continua a ser o mesmo. Israel não quis saber, Israel desobedeceu, passou a maior parte da sua história cativo por causa da desobediência deles, e agora ele está-se a usar de quem? Da igreja, que somos nós todos, para continuarmos a anunciar aos outros. Para quê? Para aproximarmos os outros a Deus. Nós hoje vamos ver que temos o ministério da reconciliação. Nós somos reconciliadores. Para quê? Para aproximar as pessoas que ainda não creem, para que elas possam crer neste Deus maravilhoso que nos ama. Posso ouvir um amém? Então esta sempre foi a visão de Deus para todos. Então eu quero dizer, terminando aqui, fechando este capítulo aqui, dizendo o seguinte, amados, que eu e você, nós não devemos nada a Israel. Eu não devo nada a Israel. Isto é forte para alguns teólogos que irão ouvir esta mensagem. Eu respeito Israel como nação, como respeito todas as nações da terra também.
E eles são um povo fantástico. Devido à sua história longa, eles desenvolveram uma capacidade muito grande de sabedoria, que hoje eles estão à frente em muita coisa. E a maior parte do dinheiro está na mão dos judeus, nós sabemos disso. Mas eu não devo nada a eles por causa da minha salvação. A minha salvação não tem nada a ver com Israel. A minha salvação tem a ver com esta aliança que Deus fez desde o início. Por isso é que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Isto é, a minha redenção e a tua redenção foi dada antes até do mundo ter sido criado. Aleluia! Então a minha salvação deve-se a quem? A Jesus. Deve-se a Deus. Aleluia! E respeito o Abraão porque ele creu no Evangelho. E foi importante a vida do Abraão, porque o Abraão foi importante de tal maneira que hoje as Escrituras diz ele é considerado o pai da fé, que é o pai daqueles que creem pela fé em Jesus Cristo. Ele é nosso pai, digamos assim, em figura de estilo, não sei se eu estou a dizer bem, mas ele é nosso pai da fé. Porque ele creu. Glória a Deus. Amém? Agora vamos ver o seguinte. Nós vamos ver hoje que toda a mediação para juntar um Deus santo a um homem pecador que somos nós, toda essa mediação já está feita. Significa que não precisa de haver a toda a hora mediação. Ok? Já está feito. O acordo foi estabelecido e o Deus que é santo pode agora se relacionar com o homem que é pecador, porque foi feito um juramento, uma aliança, foi feita uma mediação. E o principal mediador e o único mediador disto tudo foi o próprio Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo. E é isso que nós vamos ver, para que esta fé fique enraizada no nosso coração. Porque no final desta lição, você vai entender porque é que é importante esta mediação que já foi feita. Veja aí em Hebreus capítulo 4. Hebreus 4. Versículo 14. E diz assim a palavra de Deus: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança, diga comigo, cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Agora, capítulo 5, versículo 1 diz assim: porque todo o sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Olhe para mim, o que é que isto quer dizer? Antigamente os sacerdotes no Velho Testamento eram homens que faziam esta tal mediação levítica, que a lei era o instrumento de santificação, as pessoas tinham que cumprir certas leis e rituais, mas os próprios sacerdotes, eles próprios também necessitavam de ajuda, porque eles eram humanos. Daí é que Cristo veio, sendo ele Deus, fazer algo muito superior a que qualquer homem pudesse fazer. É isso que aqui está a dizer. Depois diz assim o versículo 3: e por esta causa deve ele tanto pelo povo como também por si mesmo, para oferecer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão.
foi o primeiro sacerdote. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que disse, tu és meu filho, hoje te gerei, quando também diz, noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o que é que nós vemos aqui? Em primeiro lugar, Jesus é este tal sacerdote que apareceu a Abraão, Melquisedeque. É interessante que ele apareceu naquela altura e nunca mais soube dele. Não há mais registros da atividade deste sumo sacerdote Melquisedeque. Nós vimos na semana passada que não tinha geração, sem genealogia, ninguém sabia quem era aquela pessoa que apareceu ali para fazer aquela aliança. Mas o autor de Hebreus está-nos a dizer, esse é o sumo sacerdote que é Cristo, Jesus Cristo. Então diga assim comigo, Jesus Cristo é o meu sumo sacerdote. E o que é que isto quer dizer? Hebreus 9 tem a resposta. Hebreus 9, versículo 15. Do versículo 15 até o versículo 26. Eu vou pedir a alguém, podes ler? Lê então, do versículo 15 até o versículo 26. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e ísope, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Diga comigo, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Agora vamos a Hebreus 10, do versículo 14 até ao 25. Isto é assim, um bocadinho assim aborrecido, mas já vamos ver porque é que é importante lermos isto. Hebreus 10, do versículo 14. Vocês já sabem que aqui eu gosto muito de ler a Bíblia, portanto já sabem que aqui é mesmo assim. Do versículo 14 até ao 25. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis nos seus corações e as escreverei nos seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne,
E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, a inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Deixe-me eu tentar aqui abreviar de uma forma que nós entendemos ainda melhor o que acabamos de ler. Antigamente, no Velho Testamento, no tempo em que o povo de Israel usava a lei como instrumento de santificação, eles tinham que fazer vários tipos de festas, rituais e sacrifícios. E havia, uma vez por ano, no mínimo, um sacrifício que era a oblação, digamos assim, o perdão dos pecados da nação toda. Todas as pessoas que cometessem pecados, que eram todos sempre, porque nunca ninguém conseguia cumprir a lei a 100%, é impossível. Eles tinham que trazer um animal e tinham que apresentar esse animal ao sacerdote, e o sacerdote fazia o sacrifício desse animal, e o sangue daquele animal tapava, digamos assim, os erros do homem que tinha cometido ao longo daquele ano. Então, todos os anos, e às vezes várias vezes por ano, havia sacrifícios deste tipo. E é o que a Bíblia diz aqui, a remissão está no sangue. Porquê? Porque sangue significa vida. Então, o inocente toma a morte, a condenação de quem era culpado. O animal tomava o lugar do culpado, que era a própria pessoa. Mas o que é que Deus fez com o Cordeiro que Ele enviou, que é Cristo? Cristo, sendo Ele o Cordeiro de Deus, Ele veio uma vez fazer esse trabalho de maneira a santificar todas as pessoas em toda a parte do mundo que crê nele. Por isso é que Ele diz aqui no versículo 14 do capítulo 10, diz assim: porque uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então significa o quê? Significa que a partir dessa altura, a partir do momento em que Cristo se sacrificou, que é o Cordeiro imolado pelo perdão de todos nós, significa o quê? Que todos aqueles que se aproximam de Cristo e creem nele, creem neste Evangelho, somos perdoados. Nós estamos perdoados. Na presença de Deus, fomos todos santificados. Você é santo. E você não é santo por mérito, porque ninguém tinha mérito para ter tal honra, porque a Bíblia diz que todos pecamos. Mas Ele decidiu perdoar-nos e decidiu colocar em Jesus toda a condenação que o homem merecia ter. Então Cristo leva com o peso todo, leva com tudo o que nós fizemos de mal nesta vida, e numa só oblação, num só sacrifício que foi aquela cruz, acabou-se, isto é, todo aquele que nele crê, está agora perdoado. E é aqui que muitas pessoas ainda não conseguiram entender bem. Sabe porquê? Porque as pessoas hoje, muitos cristãos hoje, passam a vida a toda a hora, por qualquer coisinha, estão sempre: ó Senhor, perdoa-me, ó Senhor, perdoa-me, ó Senhor, tem misericórdia de mim, ó Senhor, isto, Senhor. E eu quero dizer assim, e a mim também, que nós já estamos perdoados. Por isso é que aqui diz assim: cheguemos com confiança ao trono da sua graça. Cheguemos com confiança. Porquê? Porque Ele vai nos ouvir. A mediação, o que é a mediação? É a aproximação das partes. A mediação foi feita. Então Deus, através de Cristo, já se aproximou do homem. O homem
está junto a Deus e Deus ao homem, e Deus ama o homem, Deus ama a humanidade, Deus nos ama e Deus nos quer ajudar a toda a hora, a todo minuto, a todo segundo, glória a Deus. E sabe qual é a boa notícia? É que nós não precisamos mais de andar a fazer os sacrifícios que os israelitas faziam. Hoje, no mundo ocidental, no mundo chamado cristão, quando nós ouvemos muitas vezes, as pessoas continuam a querer fazer sacrifícios, não de andar a matar os bodes nem os cordeiros, mas o que é que as pessoas muitas vezes fazem de sacrifícios? Romarias, fazem promessas a santos, ou então fazem promessas nas igrejas evangélicas, as pessoas dão dinheiro para obter favores de Deus. Eu vi, não sei se vocês viram esta semana uma reportagem que deu na TVI. Uma vergonha, infelizmente, não da TVI, mas de quem pratica aquilo. Não é? Uma vergonha autêntica. Por isso é que as pessoas hoje cada vez mais ficam a pensar que as igrejas são todas iguais e todos querem o dinheiro. Mas porquê? Porque há um evangelho falso que anda a ser pregado aí. Para nós sermos prósperos e obtermos a prosperidade de Deus, nós precisamos de sacrificar, precisamos de dar, precisamos de entregar dinheiro, ou precisamos de fazer sacrifícios como ir a Roma, ou ir a Jerusalém, ou ir visitar não sei o quê, ou andar de joelhos com uma velinha às costas. Isso é tudo falso, porque a boa notícia que o malta precisa de ouvir é esta: a mediação está feita. Nós podemos chegar a Deus a qualquer segundo, a qualquer hora, a qualquer minuto, e a boa notícia é que você não precisa de pagar nada. Se paga, você está errado. A sua fé está baseada em coisas erradas. Aleluia. Posso ouvir um amém, irmãos? Ele já nos reconciliou. Veja, nós não precisamos mais de receber prosperidade, porque a prosperidade de Deus já vem pela própria mediação. Eu já tenho direito às bênçãos de Deus por filiação. Por exemplo, quem é que está aqui que tem filhos? Quando você morre, para quem é que vai a sua grande herança que você tem? Diga lá para quem vai. O testamento só é válido quando a pessoa que é o testamentário, né, o que criou o testamento, morre. Só depois da morte é que o testamento é válido. E é o que Hebreus fala aqui. A validade do testamento é válida como? Pela morte do cordeiro. O cordeiro morreu, a partir de agora, o que é que acontece? Glória a Deus! Eu sou o herdeiro das bênçãos do Pai. Uau! Tudo o que Deus tem é meu. Amém. Mas também é seu. É de todos. E as riquezas do Senhor são tão infinitas que dá para todos e sobra. Mas quando a gente fala em riquezas, a malta só pensa no dinheiro. Então vamos ver do que é que você tem direito. Querem saber? Deuteronômio 28. Aleluia. Glória a Deus. Estávamos hoje a cantar, como é que é aquela música Infinita Graça? Como é? Incrível graça é. E é mesmo. É que é difícil a nossa cabeça acreditar nisto. Mas o Abraão acreditou, ele ouviu e acreditou. Por isso lhe foi imputado como injustiça. Mas nós temos uma dificuldade tão grande a acreditar que já somos herdeiros nós não vamos ser, nós já somos. Porque quem fez o testamento já morreu. Olha aqui, Deuteronômio 28. Célia, podes ler? Eu vou-te interrompendo ao meio, mas não faz mal. Do versículo 1 até o versículo 14. Olha só o que é que nós temos direito. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus,
tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti. Feridos diante de ti por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Olha isto, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo. O Senhor mandará. Irmãos, eu vou-vos dizer uma coisa. Você já está abençoado. Pastor, mas eu não tenho que dar uma oferta especial? Não. Mas é que eu preciso, sabe, eu estou a passar um momento difícil, se calhar eu tenho que sacrificar. Não tenho que sacrificar nada. Até nós temos que fazer o quê? 7 dias de jejum? Não é nada disso que eu vejo aqui. Não, mas temos que fazer, lá está, temos que fazer. O temos que fazer é voltar às obras. E a salvação não é por obras. Porque o temos que fazer é você querer fazer algo para merecer. Só que você não merece nada. Nem você nem eu. Nós não merecíamos nada. Então o que é que acontece, amados? O que acontece é que Deus decidiu, através de Cristo, abençoar as nações todas e derramar a bênção dele. Em Cristo todos são abençoados. Em Cristo todos são abençoados. Mas eu não tenho $1 milhão na minha conta. Mas quem é que diz que Deus está a falar de milhões de dólares? Às vezes até, eu creio, isto agora é uma à parte, há pessoas que não podem ter muito dinheiro senão espatifam-se. E Deus, como conhece a nossa estrutura, não é? Não dá muito dinheiro a alguns. Tem que andar ali na linha, com o que tem. As pessoas estão sempre a pensar no dinheiro. Tu vais lá à igreja? Vou. Então, dás lá os dízimos, não é? Lá vem sempre a conversa dos dízimos. As pessoas parece que só veem dízimos, o dinheiro. Deus não quer saber do dinheiro por nada. Deus quer saber de ti. E se tu amares ao Senhor e creres no Evangelho dele, então Ele mandará que a bênção esteja contigo. Não te preocupes, porque tu vais ter o dinheiro na hora certa para pagares a conta. Ele vai mandar. Mas se calhar tenho que ir à igreja 7 vezes por dia. Tenho que rodear a cidade 500 vezes por dia. Não tens que fazer nada disso, porque a mediação já foi feita. Alô! Ei, abre os olhos. A mediação já foi feita. Por isso é que eu sou um crítico de que certas coisas que se praticam aí é uma perca de tempo, porque as pessoas desconhecem esta verdade. E é daí que eu me estou a esforçar imenso para estudar e para ensinar à igreja, a vocês e aqueles que quiserem lá fora, ouvir a verdade. A verdade é esta: o Senhor já aproximou as partes, o santo já se juntou com o pecador e decidiu santificar. Então agora já somos todos santos, já não há pecado, só há pecado naqueles que não creem. Porque os que não creem continuam a não ser povo santo. Mas quem crê é povo santo. E tu e eu fazemos parte dos que creem. Por isso somos povo santo. Eu creio. E é por causa dos meus lindos olhos. Minha mulher diz que eu tenho os olhos bonitos. Não tem nada a ver com os meus olhos. Tem a ver que ele decidiu fazer isso. A mediação foi feita. Mas, continua. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti.
E o Senhor te fará abundar de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. O que são outros deuses? É nós procurarmos soluções aonde Deus não colocou a solução. A solução de Deus está em Cristo. A solução de Deus está em Cristo. E olha o que eu queria dizer aqui, o versículo 7. O Senhor entregará os teus inimigos se levantarem contra ti. Irmãos, às vezes eu encontro pessoas que ainda andam com medo das bruxarias. Andam, ai pastor, não sei porquê, hoje tive um pesadelo, assim, isso é bruxaria que anda-me a fazer. Ai pastor, tenho que orar por mim, senão eu não sei. Então o negócio, andaram aqui a fazer bruxaria à minha porta, ai meu Deus do céu, temos que orar. A Bíblia, ouça, se eu fosse viver assim, com medo, todos os dias fazem bruxaria. Todos os dias há pessoas que nos detestam. Todos os dias, lhe garanto, meu irmão, que há pessoas que falam mal de si. Você pensa que não, mas falam. Há inveja por tudo que é canto, há ciúme por tudo que é canto. Imagina o que é eu levantar-me todos os dias e pensar assim, mais um dia de trabalho, deixa-me cá aqui quebrar tudo. Punha bruxaria para aqui, pronto, já estou limpo. Agora vou sair de casa, agora sim, agora ninguém se mete comigo. Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor entregará os teus inimigos se levantarem contra ti. Isto é, não temas, porque eu estou contigo todos os dias da tua vida. Irmão, se houver algum momento que você sente uma coisa estranha, você ora a Deus, põe o assunto aos pés do Senhor e reivindica esta bênção, sabe porquê? Porque esta bênção é para nós hoje. Alguém pode dizer assim, não, isto era para o povo lá no antigamente. Até ainda há bocado nós lemos em 1 de Pedro, veja lá outra vez, 1 de Pedro 2. Agora veja só que esta promessa ficou melhorada. 1 de Pedro 2, versículo 9 diz, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Versículo 10, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia. Olha aqui, agora a promessa melhorou. É que naquele tempo, no tempo de Israel, se eles desobedecessem a Deus à mínima coisa, tinham graves consequências. Mas hoje, melhorou. Porquê? Porque nós alcançamos misericórdia, mesmo quando tu falhas, Deus é misericordioso. E as misericórdias de Deus são aquelas que fazem com que a gente não seja consumido. Aleluia. Antigamente, se eles desobedecessem a Deus, vinham aquelas pragas todas. Hoje não. Hoje, mesmo quando você desobedece, a Bíblia diz, Deus é fiel e justo para perdoar os teus pecados. Se tu confessares o teu pecado ao Senhor, Ele é fiel e justo para te perdoar. E então nós alcançamos misericórdia. São as misericórdias de Deus que não permitem que a gente receba as maldições pela desobediência da palavra. Por isso é que a promessa melhorou com Cristo. Aleluia. Aleluia. E agora ouça o que eu vou dizer. Muitas vezes, as coisas que por vezes não correm tão bem na nossa vida, não tem nada a ver com castigos de Deus. Tem a ver, sim, com as nossas decisões. Muitas vezes nós tomamos decisões baseadas em loucuras, em coisas sem sentido. Muitas vezes nós fazemos negócios com pessoas que nunca devíamos ter feito negócio. Muitas vezes nós não damos ouvidos aos alertas que nós vamos tendo. Por vezes existem certos alertas. Por exemplo, a Bíblia diz assim, não andes com os tolos, porque senão vais ser tolo, como eles.
Não andes com os tolos, mas a gente até manda com os tolos. Pronto, vai ter problemas. Os irmãos estão a entender? A Bíblia diz assim, tu tens de ter sabedoria. Jesus disse, não se faz uma torre sem primeiro fazer as contas. A gente mete-se a fazer compras e não faz as contas primeiro. E depois o dinheiro não chega. E depois dizemos, isto é o diabo. O diabo, isto é bruxaria que andam-me a fazer. Então tens que expulsar primeiro a bruxaria da tua cabeça, porque é tu que não sabes fazer contas. E tomas decisões erradas. Mas às vezes parece que temos que acordar para estas coisas. O próprio Jesus nos ensinou, lembra-se de eu vos contar aqui uma história de judeus que morreram na queda de uma torre, não é? E as pessoas querem sempre espiritualizar as coisas, e Jesus diz assim, eles morreram não foi porque houvesse pecado, não houvesse nenhum problema. Se calhar a torre, eles foram lá no dia em que a torre estava mesmo para cair, ninguém fez manutenção à torre. Imagina, se ninguém fizer manutenção à torre, à Ponte sobre o Tejo, lhe garanto que vai chegar um dia que ela cai mesmo. Não, temos que falar a verdade. Se as pessoas não fizerem manutenção às estradas, se não fizerem manutenção às pontes, aquilo que aconteceu no Brasil, no Brumadinho, né? Aquilo é desleixo total. Não, mas depois vêm os cristãos e dizem, isto é o diabo, aleluia. Oh, vamos orar pelo Brumadinho, para Deus abençoar. E o Deus lá assim, meus, francamente, para vocês vão para a escola aprender engenharia, caramba, por amor de Deus. Os irmãos estão a entender? Temos que aprender. Veja, olha, os países aonde... Veja, por exemplo, os países onde há muito frio. Você entra lá naquelas casas, você não sente frio. Mas porquê? O Senhor mandou a bênção. Não, porque as pessoas usam a cabeça para pensar. E constroem casas como deve ser. Os irmãos estão a entender? Mas quando a gente entra num país que é tudo um desleixados, toda a gente é preguiçoso desde lá de cima cá abaixo, constroem as coisas à toa. É assim, às vezes muitos construtores dizem, já está, pronto. Isto vai mesmo assim. E depois vem a chuva, porque de tantos e tantos tempos vêm chuvas fortes, vêm torrentes de água. Por exemplo, o que aconteceu na Madeira há uns anos atrás? Ai, o diabo! Lá vêm os irmãos espirituais. Este Satanás é terrível. Não é Satanás. É o homem que mexeu na natureza acima do que devia mexer. Aquelas árvores todas que estavam lá plantadas travavam as correntes das águas quando vêm de uma montanha. A Ilha da Madeira é uma montanha. Ora, se chove, vem a água ali com toda a força. Tiram as pedras, tiram as árvores todas, tiram tudo aquilo, a água vai que não tem nada, leva tudo à frente. E depois vêm os espirituais da festa. Isto é o Satanás. Alguém é sempre o culpado. Mas nós não paramos para pensar assim, espera lá. Isto é falta de sabedoria. Olha para as formigas. A Bíblia diz, olha para as formigas. As formigas poupam no verão para no inverno não faltar. Por exemplo, há certos negócios, como por exemplo no Algarve, que só funcionam no verão. E as pessoas no inverno raramente têm trabalho. Agora, como é que elas vivem? Se elas não forem inteligentes a ganhar dinheiro todo no verão para poder suportar o inverno, estão tramadas. E depois vão dizer assim, pastor, ore por mim, isto é o diabo que anda atrás de mim. Não, não é o diabo. É que você não faz as contas. Nós temos que fazer as contas. Jesus diz, senta-te e faz as contas. Diz à pessoa que está ao teu lado, a pessoa que precisava de ouvir isto não está cá hoje, pá. Chatice. Aleluia. Nós vamos terminar com 1 de Pedro, que é um texto lindíssimo. 1 de Pedro, capítulo 1. Por isso eu quero dizer a vocês, irmãos, eu disse na semana passada, fui até um pouco assim, talvez deselegante, não sei, mas eu disse o seguinte, as igrejas que estão a avivar os sacerdócios, que estão a avivar as festas judaicas, eu quero dizer uma coisa, de nada serve isso, porque Jesus já fez tudo isso por nós, de nada serve. Os irmãos estão-me a entender?
Então, nós hoje somos santificados como? Somos santificados pela fé. Não é pelas leis, não é pelas obras, é pela fé. E agora alguém pode dizer assim, pastor, se você fala assim, então as pessoas de repente começam a pecar, fazem as coisas à balda, porque já estamos perdoados. Não, é que você ainda não entendeu. Quem verdadeiramente crê e sabe o que é que aconteceu na vida dela, sabe quem era e o que Cristo fez por ela e que o santificou, ela pensa assim, agora que eu sou santo, vou agir como tal. Agora que Cristo me santificou e tenho esta boa notícia, eu não posso voltar ao antigamente. Eu vou dar o meu melhor que eu sei. Não para comprar a Deus, porque Deus já fez tudo por mim, mas eu vou agir como tal, eu vou agir como um santo. E é a minha fé que me santifica. É a nossa fé que nos santifica. Aleluia. É a nossa fé. Porque todos os dias falhamos, irmãos. Todos os dias. Não há um santo dia que a gente não ponha o pé na argola. E se Deus fosse tratar assim connosco, estávamos todos tramados, tramadíssimos. Vamos ler este texto que é lindíssimo, vamos terminar. 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 25. E prestem atenção, irmãos. Eu prefiro ler isto do que estar aqui com grandes explicações, porque isto diz tudo. Isto é o resumo da mensagem. Isto é o resumo do que nós estamos a falar. Ok. Se faz favor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Pai, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e que é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos prega o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem parcialidade julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro,
que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém. Esta é a palavra entre vós que foi evangelizada. A boa notícia. A mediação está feita. O Senhor juntou as partes através do sacrifício do Cordeiro, antes até da fundação do mundo, conforme Pedro diz aqui. Antes da fundação do mundo, o mundo foi santificado. Só que o homem não sabia disso. E Deus tentou se aproximar de alguns que nunca deram 100% ouvidos, até que apareceu um chamado Abraão, que deu ouvidos a Deus e creu. E ele, por causa dessa crença, ele foi considerado o pai de todos, o pai da fé. E todos os que estão na fé são filhos de Abraão, filhos desta promessa. Nós somos filhos da bendita promessa do Senhor, em que Ele é conosco e manda a sua bênção nos alcançar. Ele alcança-nos. Onde quer que tu estejas, tu não estás perdido, porque Deus sabe onde tu vives. Ele sabe onde tu vives. E Ele te alcançou com estas promessas maravilhosas que não precisas de sacrifício nenhum. Não precisas de muito que se ouve hoje, muitas vezes assim, agora nós temos que andar em santidade, então vem um rol de coisas que temos que fazer e pomos aquele ar de santo e esforçamos-nos para não pecar, e quando a gente peca, a gente fica condenado de tal maneira que a gente acha que Deus já não ouve mais. Sabe porquê que muitos dos cristãos têm muitos problemas ainda? Porque eles acreditam nisto do lado oposto. Porque eles verdadeiramente não têm fé nesta palavra que é o Evangelho. É nesta palavra que fomos evangelizados, que os profetas antigos sempre profetizaram. E que quando Cristo se manifestou, veio mostrar ao homem, olha, foi isto que eu fiz lá no céu, antes da fundação do mundo. Aquilo que vocês estão a ver aqui nesta cruz, foi o que eu já tinha feito. Mas eu vim-vos mostrar, eu manifestei isto para que vocês a creiam. Creiam que Deus te ama. Deus te ama. Eu gosto de ti. Deus ama cada um de vocês. O João Tomás, o Manu, o Miguel, a Carla, a Célia, a Inês, a Ana, o filho da Ana, como é que se chama? Tomás, também Tomás? O Felipe. Felipe, Deus te ama, Felipe. Talvez tu penses que não, mas Deus te ama. Antes de tu teres nascido, já Deus te ama. Antes de nós nascermos, já Ele tinha-nos conhecido. E o DNA dele está em nós. O DNA de Deus está em nós. Nós somos dele. Todas as nações da terra são dele, diz a Bíblia. E só há uma coisa que nos faz perder. É se nós não crermos nisto. É só isso. Mas se tu crês, há uma frase aqui que Pedro fala aqui que resume tudo. A partir do minuto que tu acreditas neste Evangelho. Então Pedro diz aqui assim, no versículo 17. E se invocais por Pai, aquele que sem parcialidade julga segundo a obra de cada um. Agora veja aqui, digam todos comigo, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Este é o segredo de nós andarmos nesta vida, irmãos. Enquanto não chegar aquele grande dia
de vivermos a eternidade com o Senhor. Enquanto andarmos aqui no meio das serpentes, andarmos aqui no meio destes problemas que andam aí, porque a terra infelizmente foi amaldiçoada, há uma maneira fantástica de nós andarmos. Andai em temor. Porque se você tiver temor a Deus, não é medo, é temor a Deus. Então você que sabe que já é santo, você sabe que Ele é santo, então eu também vou mostrar essa minha santidade, não para os outros verem, mas eu quero agradar a Deus. Em temor diante de Deus. Há dias que eu vou falhar, mas eu sei que o meu mediador vive. Ele continua a orar por mim, Ele intercede por mim todos os dias. Ele intercede. Ele é o melhor intercessor de todos. Posso ouvir um amém? Aleluia. Vamos todos baixar as nossas cabeças, por favor, em respeito diante de Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, te quero agradecer de todo o meu coração por tudo aquilo que tu tens nos ensinado e mostrado pela tua palavra. E eu te peço neste dia que tu faças com que todos nós que estamos a ouvir e que vamos precisar de ouvir muitas vezes isto, até que isto faça mesmo parte a 100% de nós, todos, que nós já estamos perdoados. O Cordeiro perdoou-nos a todos. Somos santos. O caminho está livre. A mediação foi feita. E eu e todos nós podemos chegar a Deus com confiança, porque sabemos que Ele nos vai ouvir. E eu te peço, Santo Espírito, nesta hora que tu nos dês esta certeza, esta profunda certeza, que toda a igreja saia daqui com esta certeza de que Deus nos ouve, que Deus nos ama, que Deus, que nada podemos fazer para merecer nada, porque Ele fez tudo para nós termos tudo o que Ele promete para nós. Faz com que a gente creia cada vez mais nisto, Senhor, porque é por esta fé que nós vivemos, é por esta fé que somos santificados, é por este crer que Tu nos ouves e nos ajudas. Em nome de Jesus Cristo, eu